Ao fim de um dos episódios do podcast O Conselho, Flávio Augusto, dono do programa, pede aos seus convidados para que deem o último conselho aos ouvintes. Arthur Ribas, CEO da Kiwify, então entrega um dos melhores conselhos que já escutei e que tem me ajudado muito, inclusive. Mas antes de tocarmos nesse assunto, não é mistério para ninguém que sou um defensor da leitura. Isso porque ela tem a possibilidade de mudar a sua vida através de lições. E de maneira sutil, dentro do livro Antifrágil, do autor Nassim Taleb, ele relaciona extremamente com o conselho de Arthur. Abre aspas. Um sistema complexo, ao contrário do que as pessoas acreditam, não requer normas e regulamentos complicados. Quanto mais simples, melhor. E isso tem uma ligação extrema com esse vídeo, porque hoje vamos ver duas formas para você separar os bons conselhos dos ruins. Em outras palavras, o joio do trigo. Para contextualizarmos, é muito normal estarmos atentos às oportunidades, seja ela uma recomendação de investimento, uma recomendação de leitura ou ainda uma sugestão de uma decisão difícil e importante que temos a tomar. Mas como saber se o conselho que recebemos é bom? E se ele te atrasar? Ou pior, e se ele começar a danificar algo que já estava bom? Por esse motivo eu resolvi criar este vídeo com duas formas de você avaliar o conselho. Quando comecei esse vídeo, falei sobre a frase do Arthur, e seria injusto com você chegar até aqui e eu não disser. Então, aqui vai a forma número 1 de você avaliar conselhos. Observe o que as pessoas fazem e não o que elas falam que fazem. Por mais que pareça simples, isso foi um divisor de águas, ao menos para mim. E isso porque, principalmente aqui na internet, existem pessoas que dão pseudo soluções, mas as mesmas não executam o que falam. E aqui tem uma ressalva. Existem pessoas que expõem os erros que elas cometeram. E essa, eu acredito que sejam boas pessoas de serem escutadas, pois dessa maneira você consegue evitar cometer o mesmo erro que a pessoa expôs. Inclusive, a frase do Arthur me fez refinar muito o que falo para vocês, pois não seria justo você dispor do seu tempo para me escutar e eu falar coisas que não faço, ou pelo menos não deixo claro que não faço. E aí, você considera isso um bom conselho? Me diga aí nos comentários. Agora que você já entendeu que precisa verificar se a pessoa realmente faz o que recomenda, outra ação que pode potencializar ainda mais a sua decisão está dentro do podcast dos sócios, entrevistando Robledo Ribeiro, CEO da RocheGate, que diz que já foi muito prejudicado por ouvir conselhos. A parte boa é que tirou uma sábia conclusão desses infortúnios. E dessa extraímos a forma número 2 de avaliar conselhos. Não repita conselhos como se fossem universais. E isso pode ser um pouco frustrante, porque esperamos ouvir um conselho, executar e colher os resultados. Mas existem 3 impedimentos que não deixam você fazer isso. Número 1. Nós, seres humanos, somos falhos. Logo, quando você considera seguir um conselho, você pode estar seguindo o lado errado. Mas isso é muito genérico. Então, os próximos impedimentos certamente podem especificar um pouco mais a situação. Número 2. Os parâmetros diferentes. Aqui entra um ponto muito importante. Isso porque vocês podem divergir em diversos aspectos, como por exemplo o parâmetro do sucesso, que para ela é um nível e para você pode ser outro. Além disso, as situações que ela já passou na vida pode fazer com que aquela decisão que ela tomou foi ruim. E aqui, talvez, se você estivesse no mesmo lugar, não seria tão impactante quanto foi para ela. Número 3. Momentos diferentes. Um conselho pode fazer muito sentido em uma determinada época. E aqui, é claro, existe uma exceção dos conselhos bíblicos, que tem uma característica atemporal. Uma boa exemplificação, para deixar mais simples o que eu estou querendo dizer para vocês, é se eu te recomendasse começar a guardar conchas, uma vez que antigamente era considerado uma moeda de troca, mas hoje não possui nenhum valor monetário. Apresentando esses 3 impedimentos, ainda vale se perguntar: será que não vale a pena dar um like nesse vídeo? Então, entender o contexto da outra pessoa, assim como diria Taleb, se ela come o prato que fez, são boas formas de avaliar os conselhos, ou melhor, a separar o joio do trigo. E agora que você já sabe como escutar os conselhos, recomendo que você veja um vídeo que fiz falando sobre 3 conselhos em que, se eu tivesse uma máquina do tempo, retornaria ao passado para entregá-los. Por fim, pessoal, espero que de alguma maneira esse vídeo consiga te ajudar. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ainda ativar o sininho. Fiquem todos com Deus, até mais!